Estamos aqui hoje, né, dando início ao nosso primeiro talk show, Donas do Negócio, né? São 3 mulheres, 3 histórias diferentes, e a intenção é trazer isso para o público, para que cada mulher ela se encontre dentro da história de vocês, né? Então existe um caminho que às vezes a mulher empreendedora ela percorre sozinha, ela acha que aquilo ali é só para ela. Então, aqui eu trouxe 3 histórias exatamente diferentes uma da outra, mas que se completam no final de tudo, porque todas nós somos mulheres, né? Temos filhos, né? Temos uma família, temos um trabalho, temos que sustentar esse nosso negócio, que não é fácil hoje em dia, mas que a gente também precisa sobreviver ao dia a dia da vida. E também precisamos entender que bom que existe o dia seguinte, que é bem pautado nisso, porque a gente sabe que nem tudo está perdido, né? Mas que também nenhum caminho é fácil, nenhum caminho é só com flores. E a gente precisa realmente pisar em pedras, porque faz parte da vida. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Feliz por ter escolhido vocês. E eu acho que ninguém está na vida de ninguém por um acaso, né, Lília? Posso falar muito com a Lília. Mas, que bom, né, que são vocês. Eu estou muito feliz por isso. E que isso seja só um pontapé inicial para que mais mulheres venham para esse talk show e que contem as suas histórias, que emocionem outras mulheres. Que é bem sobre isso, né? São histórias reais, de mulheres reais, de negócios reais, que são feitas pelo dia a dia da vida. Então, eu trouxe a primeira pessoa a falar, eu vou dar boas-vindas à Bárbara, que a Bárbara, ela dá voz aos comércios do subúrbio do Rio. E isso é muito legal, porque a Bárbara, ela se descobriu nesse caminho, né? A Bárbara é uma publicitária, mas se descobriu no subúrbio do Rio, contando histórias de pequenos, grandes empreendedores, e cada uma história mais peculiar que a outra, né? Cada um trazendo as suas essências. E eu acho que o dia a dia da Bárbara, com esse novo, né, ramo da vida dela, vamos dizer assim, está mais o promissor de amanhã do que outra coisa. Mas que é muito bom, porque as pessoas têm um comércio, elas têm um negócio, elas têm uma vida, e acaba não dando voz, acaba não sendo ouvida. E as pessoas têm a necessidade, às vezes, de falar alguma coisa sobre o trabalho delas. E é importante isso. Então, a Bárbara ela vem trazendo isso para aquelas pessoas que têm um comércio, mas não sabe falar, tem vergonha, não sabe colocar isso na internet, né? Não sabe como é que faz. E aí ela veio para dar vida a essas pessoas. Está sendo muito procurada. Que bom, né, Bárbara? Isso está crescendo bastante. Então, vamos conhecer um pouco da história da Bárbara, que dá voz à voz de cada comércio do subúrbio do Rio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, para mim tem sido uma realização fazer essa parte desse conteúdo de criação, porque, como eu falei, eu sou publicitária, então tenho mais de 10 anos de carreira, minha vida toda sempre foi trabalhar para a marca. Só que o que a gente fala é que falta numa marca o que um criador de conteúdo tem muito fácil, que é uma pessoa para você amar e para você odiar, ter uma comunidade. Então, hoje é um desafio de marca. E como eu estou mudando agora para ser mais criadora, eu vejo isso, que poder estar nos lugares, conversar com comerciantes, ter um acesso. Estava até falando para eles que eu tenho uma abertura que eu não conseguiria ter como uma consumidora. Então, eu sento num bar para poder gravar conteúdo, é ótimo, né? Comer de graça, mas eu sento no bar e eu consigo entender a história daquela pessoa. Por que ela resolveu vender empada em vez de vender bolo? Qual é aquela receita que ela traz para a família? E eu sempre acho que é mais desafiador você ter um negócio na Zona Norte. É óbvio que se você vai empreender na Zona Sul, você tem um aluguel muito caro, você tem outros desafios. Mas você tem uma clientela sempre presente, você tem um turista, você tem tudo. E na Zona Norte, a gente tem algumas áreas de ocupação que você consegue ter um negócio e ele vai crescer, como o Marechal, que assim, hoje em dia virou um super polo gastronômico. Mas é muito difícil você conseguir empreender, sei lá,
Até no Engenhão, que agora está crescendo, mas aí você conversa com a pessoa, tem questão de segurança, não tem policiamento, e aí cada dia é um desafio. E é interessante ter essa outra visão de negócio que quando você vai ali e come, você não tem. Ah, é legal, interessante isso, né? Muito bom. E quem é a Bárbara por trás dessas histórias do subúrbio carioca? Então, eu gosto de dizer que eu sou aquilo ali mesmo, porque as pessoas às vezes veem vídeo e muita gente cria uma persona, né? É normal, porque você não consegue ser aquilo 100%. É óbvio que eu tenho uma versão minha, que apesar de amar pessoas, eu gosto de ficar sozinha andando de patins, e aí eu não vou estar ali bebendo e num pagode. Então, mas assim, eu sou essa pessoa mesmo, eu tô sempre disposta a ser o mais legal possível com todo mundo, é uma missão. Eu chego em casa, eu agradeço todos os dias, mesmo os dias ruins. E eu acho que quando a gente vem da Zona Norte, a gente tem muito isso. Porque a Zona Norte é você ter esse desafio constante. Você sabe que você vai cruzar a cidade toda para trabalhar, vai pegar o Pavuna. Só que se você deixar tudo isso te abater, no final do dia tu não é ninguém. Porque tu chega em casa depois do metrô. Então ainda tem, por exemplo, eu chego em casa, porque eu ainda trabalho fora, né? Então eu chego em casa, pego o trem Supervia, que agora mudou para trens do Rio, mas não menor diferença. Aí tu chega em casa, tu tem que, tipo, eu tenho que limpar o cocô do meu cachorro, eu tenho que arrumar a mochila da minha filha, porque mãe ainda tem esse desafio, né? A gente ainda tem toda essa carga de ser dona de casa, criar de criança. Então ainda faço minha marmita, então eu sou aquilo ali. No final de semana, você vai me ver nos pagodes, até brinco, gente, não fala comigo, porque eu vou estar bêbada. Não fala comigo, porque eu vou soltar cada coisa. Eu tenho medo, porque agora as pessoas me conhecem e falam, gente, eu sou aquilo ali, mas assim, não fala comigo. Legal. E o que fez você olhar para o comércio do subúrbio do Rio com outro olhar? Então, ali no Engenhão tem uma frase que me pega muito, que é crescer na Zona Norte, ver a Zona Norte crescer. E aí isso me emociona, porque a gente não tem espaços muito bons aqui. Tipo, no subúrbio carioca, né? Hoje, eles abriram um Parque de Piedade, mas ainda falta muita coisa. Tipo, abriram um Parque de Piedade para ter um parque, mas assim, não tem comércio no lugar, a segurança ainda é ruim. No polo, né, do Engenhão, ainda tem os mesmos problemas. Então, como a gente consegue, tipo, viver bem na nossa área, sem ter que ter o sonho de, preciso morar na Zona Sul, porque lá tem não só a praia, mas tem segurança, tem lazer, ainda mais tendo criança, então acho que é muito isso. Hoje eu vejo que muitos negócios que eu fui lá e gravei, hoje tem fila, a pessoa cresceu, abriu outra unidade. Então, como a gente consegue movimentar a nossa área para a gente não ter que sair dela para continuar vivendo bem? Então, acho que foi um pouco isso. É legal. Muito bom. Eu percebi isso, porque essa semana mesmo ela postou um negócio da batata e eu amo batata, né? Eu estou no momento da minha vida que eu larguei o glúten, larguei o açúcar, estou procurando coisas que não tenha nada disso. Aí eu achei essa batata incrível, até comentei lá, e vou lá para comer. Isso aí. E em que momento você percebeu que os empreendedores precisavam de mais visibilidade ou precisavam, tipo, ao invés de falar, chega assim, acho que eu tenho Bárbara para falar por mim. Em que momento você acha então, esse filho? Eu digo que nem falei, como eu sou publicitária, eu costumo olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, acho que eu tenho um tino muito bom e eu dou sorte. Às vezes, porque na verdade eu circulo muito na Zona Norte. Então, por exemplo, já estive em Madureira e tinha uma mulher vendendo as bolsas dela e ela estava pegando sol ao mesmo tempo, que era um Rio de Janeiro, dezembro. Eu gravei aquilo, acho que o vídeo teve 500 mil views. Porque ela estava, tipo assim, inusitada, né? Madureira pegando sol, vendendo as bolsas dela. Então, acho que eu consigo olhar para um negócio e ver, tipo, cara, isso aqui é muito bom. Por exemplo, eu fui num lugar no Gastrobar da Família, que é um restaurante, e eles têm um torresmo de 1 quilo. Falei, cara, isso aqui é viral. Tipo, um torresmo, é uma garra de torresmo. E eu adoro torresmo, que a base da minha família é mineira. Então, assim, às vezes o cara tem um tesouro e ele só não sabe mostrar. Porque como a gente já tem bagagem de conteúdo, vídeo, você vê, tipo, não tem como aquilo não viralizar. Por exemplo, na Praça de Marechal tem o bar, que é basicamente ele é realmente um especialista em drink. E ele faz os drinks com a melhor qualidade, é como se fosse um labuta, tem cadeira de praia. E assim, cara, como esse negócio não é bombado? O cara tá com cadeira de praia na praça, com drink de qualidade a R$20. Então, acho que é isso, assim, é você olhar, eu tenho muito esse olhar de entender, tipo, isso aqui vai bombar, isso aqui é muito legal, tem que mostrar vídeo. E aí, conforme eu acho que ter essa virada, né, de
preciso que a Bárbara grave aqui, eu acho que é conforme eu vou fazendo um, e aí esse vídeo vai ganhando mais visibilidade, as pessoas entendem, não, é legal, eu preciso do vídeo dela para dar visibilidade. Então, acho que é um pouco isso. Certo. Então, vamos lá. Qual foi o maior preconceito ou dificuldade, acredito que não, né, que você enfrentou ao acreditar nesse projeto? Porque quando você foi lá, né, olhou, sentou, mas qual foi o momento que você falou assim, nossa, isso aqui tem muito mais potencial do que eles mesmos acreditam? Porque, na verdade, não é nem sobre você, né? É sobre eles acreditarem no próprio trabalho deles, né? Então, na verdade, eu acho que, de forma geral, né, a primeira barreira é o Rio de Janeiro. Porque se você pensar no Rio, cidade, eu até fiz um vídeo que eram vários takes do subúrbio, dizendo, tipo, o Rio além do cartão postal. E aí esse vídeo foi super bem. Então, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa muito pouco na Zona Norte. Então, o que me fez mais gravar conteúdo, e na Zona Oeste menos ainda, né? Então, eu reclamo da Zona Norte, mas a gente não vai para Campo Grande, a gente não vai para Bangu. Então, assim, o subúrbio como um todo ele é esquecido. Se pensar em Baixada, menos ainda. Então, assim, eu acho que essa é a barreira. Os criadores de conteúdo, eles ficam no Zona Sul Centro porque vai dar mais view. Eu vou divulgar um vídeo no centro, ele vai ter mais visibilidade do que divulgar um lugar no Cafundó da Zona Norte. Então, acho que essa primeira barreira que a gente tem é cultural e política e tudo mais. Você falou uma coisa muito, muito, muito importante, porque a Zona Norte ela tem crescido bastante por conta desse tipo de vídeo que você faz. Porque antigamente, né, lá atrás, a gente era muito no boca a boca, não tinha nem muito telefone, conversava com um, falava, olha, vai lá, vai tomar um suco da Cris. E era muito assim. E aí, e depois veio o panfleto, né? Ficava na esquina, um monte de gente entregando panfleto. E hoje em dia está muito mais em ter alguém para levar essa mensagem através do contato, né? Não, Acho que ficou mais humano. E eu vou até complementar. Tem coisas que a gente faz todo dia. Por exemplo, eu sou apaixonada pela comida do Tramelinha. Eu adoro, a comida é muito boa. Aí um dia eu marquei com uma amiga minha e a gente às vezes esquece que aquilo tem um valor. Aí eu marquei com uma amiga minha pra gente almoçar no domingo, tava lotado, porque alguém botou um vídeo no TikTok e viralizou. E eu falei, gente, tinha que viralizar mesmo, mas a gente banaliza porque tá no nosso dia a dia. A gente esquece que aquilo tem um valor, que às vezes alguém de fora olha e vê, nossa, isso é ótimo. Legal, verdade. E aí tava faltando esse toque, né? Agora, de todas as histórias, Bárbara, que você conheceu, que você pessoalmente, né, foi lá, qual foi aquela história que falou assim, nossa, essa daqui me marcou mais? Olha, eu acho que eu não consigo ter uma história específica, mas eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo o negócio crescer. Tipo, eu fui no sanduíche de Copa e eles estavam, quando eu gravei, eles estavam na barraquinha, é a família toda que faz a produção lá. E era, tipo, ainda tava numa região, no Engenhão, que era bem escura. E aí agora eu voltei, tipo, tá dando fila. Legal. Já virou uma linha de produção, tipo, ainda é uma barraca, mas são 3 pessoas montando um sanduíche. Antes era só o Anderson montando o sanduíche dele. E aí, na feira de domingo, que eles ficam no Engenhão, tá acabando. Então, acho que eu fico mais feliz de ver as pessoas evoluindo do que as histórias específicas, porque tem muitas histórias. E aí você vai vendo pessoas que vieram do Nordeste, passaram por problemas de, tipo, teve uma... Na verdade, ela é da Barra, que eu falei que eu trabalhava antes no Tudo Gostoso, então foi daí que eu comecei a produzir conteúdo. E aí ela sentou e ela contou toda uma história dela difícil, de como foi, que ela veio do Nordeste, no caminho, tipo, ela sofreu violência sexual, e aí ela abriu um negócio, Dona Raimunda, ela. E é maravilhosa, assim, você vai ouvindo as histórias, você vê, tipo, como as mulheres conseguem superar desafios, e hoje ela tem um negócio lá na Ilha da Gigoia, que é incrível. Que legal, hein? Caramba, e você já foi lá fazer esse trabalho com ela? Não como criadora, mas na empresa, porque ela participa sempre do Comida de Boteco, e aí eu ia lá, gravava, ela é ótima. Que legal, quer dizer, como existem histórias por trás do comércio ou por trás de qualquer negócio, né? Porque a gente pensa muito no comércio, no negócio, mas por trás de cada um deles existem muitos desafios.
Não, e tem desafios que empreender no Brasil já é difícil. Já é difícil. Porque você tem várias taxas, então boa parte dos negócios fecham no segundo ano. E aí, quando a gente conversa, assim, sobre comida de boteco, bar, estabelecimento, às vezes é tipo um casal que abre, então a gente terminou o nosso negócio, acabou junto. Então, são muitos desafios que o empreendedor esbarra, né? Fora que taxa, você tem um diferencial, né? Porque beber uma cerveja você pode beber em qualquer lugar, comer um petisco você pode comer em qualquer lugar. Então, são muitos desafios. É verdade. E cada vez mais o comerciante ele está precisando entregar uma experiência melhor para aquele cliente para poder criar um elo com ele, né? Porque isso eu acho que é o que faz você voltar lá, né? Isso faz você voltar lá. Então, me diz aqui, o que você aprendeu, né, convivendo diariamente agora, mais frequentemente, né, com esses empreendedores que você fala assim, nossa, isso aqui, ele deu um up a mais na minha vida? Agora eu quero abrir um bar, né? Já falei sobre isso, que virou meu sonho. Não sei se eu vou gastar tudo, mas agora eu quero abrir um bar. Eu falei, gente, deve ser ótimo você gritar da cozinha, traz a minha cerveja! E aí abri ali no meio do dia, não. Mas assim, eu falei, bar, petisco, vou abrir. Mas além disso, eu acho que é você persistir. Porque a galera persiste muito e você precisa acreditar no seu sonho. Porque quando a gente começa, até eu vejo isso, na criação de vídeo, você não tem muita atenção. E aí, acaba que as pessoas próximas são as que menos te apoiam. Então, quando você começa a produzir qualquer coisa, assim, eu vejo que eu tenho desconhecidos que comentam sempre, mas não tenho amigos que comentam sempre. E aí o negócio começa a crescer. Tipo, hoje a página tá com 30 mil seguidores, eu abri uma outra que tá com 10. E aí as pessoas querem ajuda para divulgar o negócio delas. Aí eu fico, apoiar meus vídeos tu não quer, né? É desse jeito mesmo. Eu até postei recentemente algo do tipo, que no meu caso é em questão da superação. E as pessoas que menos te apoiam são as pessoas que, na maioria das vezes, estão ali no seu convívio, conhecem a sua história mais de perto, né? Então, é complicado. Mas depois que estiver lá em cima, meu amigo, eu conheço, me ajuda. Hoje é assim, você não me leva para comer nada. Eu falei, eu vou te levar para comer o quê, filho? O mais interessante dessa situação toda é que a gente percebe que a gente, mulher, a gente avança. É só dar o primeiro passo. Tá entendendo? A nossa força. Porque você, tendo em vista assim da entrevista da Bárbara, o que a gente acaba pegando? A gente acaba pegando que a maioria dos comércios, eles se dão por mulheres. Então, assim, num tempo que a mulher, o feminicídio, né, tá em alta, mas ainda existe as que sobressaem, né? Não, isso que você falou é verdade, porque quando a gente pega os dados de comida de boteco, quando eles abrem, apesar de a gente pensar que bar, boteco é um negócio de homem, nos registros as mulheres são as que estão mais abrindo negócios, então elas estão mais à frente. A do Gastrobar da Família é uma mulher, ela é maravilhosa, ela faz os vídeos, assim, é um casal, mas ela tá mais à frente, né? E a gente, acho que sendo mulher, a gente insiste. Por exemplo, eu vejo que no meu caso, né? Às vezes eu acordo 4 da manhã pra narrar vídeo, porque aí depois eu tenho que trabalhar. Eu acho que é algo que, tipo assim, um homem não faria. Não. E aí de noite, às vezes eu tô no trem editando vídeo, tipo, eu tava aqui, eu tô sempre dando o meu jeitinho. A gente é acostumada a dar o jeitinho. E você tocou numa parte muito importante mesmo do comércio. Primeiro que, na maioria das vezes, as mulheres, elas sempre estão por trás de algum negócio, porque geralmente esse pessoal ou é casado, ou é irmão, ou é pai, é mãe, tipo assim, é família, né? E sempre é a mulher que está lá junto com eles no comércio. E uma coisa que falou também sobre apoio. Infelizmente, eu falo sempre isso para as mulheres, né? O que mais você vai ver vai ser apoios que estão em núcleos, pessoas que nunca te viram na vida. E aquelas outras pessoas, você olhar lá, aqui, o Instagram ainda não está dando, né, um nomezinho de quem está seguindo, né? De quem está vendo. Só quando é nos stories, né? Ah, sim. Né? Só quando a pessoa realmente vai lá e clica no coraçãozinho. Quando não, a pessoa olha. Mas você percebe quando a pessoa fala alguma coisa, quando vai em algum lugar, ela dá aquele comentário, mas ela não tem coragem de fazer um comentário porque sabe que isso vai te ajudar.
Nossa, isso é muito Vai engraçado. contribuir pro teu porque- crescimento. Eu acho isso um absurdo. Nossa, isso é muito engraçado, porque, por exemplo, eu e o meu ex, a gente é o pai da minha filha, né? A gente não tem mais relação. Só que vários amigos chegam pra ele e falam: ah, eu vi o vídeo lá da Bárbara, não sei o quê, mas não comentam no meu post. Não curtem, não fazem nada. Eu falei, mas ele, eu já recebi esse vídeo do meu amigo que falou, não sei o quê. Eu falei, gente, mas por que não interagiu lá? Sim. Parece que é uma questão de ego, né? É. E é. Parece, mas é. E infelizmente, né? Porque isso cada vez mais está crescendo e por isso que os grandes trabalhos de networking que você vai, eles acabam tendo mais força, porque é exatamente ali que a gente encontra força uma na outra. A gente está aqui com 3 pessoas que a gente não se conhece. Conheço mais a Lilian, ela porque foi aluna lá do curso que eu faço de empreendedorismo, e a Bárbara que eu conheci nas redes sociais. Quer dizer, é um elo que a gente criou aqui. Quer dizer, a gente está num grupo, aí está lá todo mundo conversando, comentando, e isso vai se perpetuar, porque a gente, né, acaba criando esse elo legal, mas o mais interessante é isso. E a gente sabe disso, mas a gente sabe que a gente precisa continuar, né? Então, cada vez mais, a gente vai precisar passar por cima disso aí. E às vezes é chato, né? Mas a gente quer dizer assim, pô, fazer o quê? Sim, A verdade. vida continua. Mas é isso, mas é uma coisa que realmente, cada vez mais forte, essa falta de interação, mas não de curiosidade. Não, e só pra complementar, eu acho engraçado como às vezes, quando fala, as pessoas falam pra mim, tipo, nossa, tá ficando legal o negócio lá. E Famosa, hein? Eu falei, queridos, eu já fechei com Nova América, você tá me validando de, tipo assim, tá ficando bom? Que a pessoa, assim, não aceitou que tá bom ainda, tá querendo, eu tô te incentivando, tá ficando legal. Eu falei, você tá achando que tá ficando legal, né? Mas o Nova América já fechou comigo, então tá bom. Sim, achei essa parte interessante agora. Eu estava num grupo que a gente estava conversando muito sobre isso, onde o marido da mulher, tudo ele botava defeito nela. Nossa. Tudo ele falava que o dela não estava bom. E aí, numa conversa muito mais franca que ele teve com uma percepção psicológica, digamos assim, ele entendeu o quanto que ele estava sendo babaca sobre isso. Nossa, porque se a gente for procurar uma validação masculina, sempre vai ter alguma coisa. Né? Ele precisava diminuir a mulher dele para ele se sentir melhor, para ele se sentir útil na vida. E aí ele precisava diminuir muito essa mulher, colocar ela muito lá embaixo. E aí ele percebeu, ainda bem que ele percebeu e salvou ainda o casamento dele, né? Não, eu vejo isso, que quando você é uma mulher que é muito potente, por exemplo, eu me considero muito potente no sentido de, eu tenho uma faculdade, um trabalho, eu moro sozinha. Então, os homens, eles não estão acostumados com esse tipo de mulher, né? Estão acostumados com a que fica dependendo financeiramente. Então, quando não tem um controle, aí acaba colocando pra baixo. Exatamente. Porque assim, você não vai ser tão grande quanto você acha que você é. Você não é tão boa quanto Não pode você ser acha maior que do que eu, né? Não é isso? Exatamente. Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca, né, Lilian? Quem nunca, né? É isso aí. Então, o que ainda sonha em construir através do seu trabalho? Além do bar. Olha, tem muita coisa. Eu tenho um primo meu que ele me ajuda, né, a gravar os vídeos. Eu falo, cara, a gente vai explodir. Esquece, a gente vai estourar boa. Então, eu quero seguir produzindo conteúdo. Eu gosto, eu me apaixonei por isso. E é um desafio, porque eu sou uma pessoa que sempre foi de bastidor. Que eu te falei, sempre fui uma social media que produzia conteúdo para empresa e tal. Eu nunca estive à frente do conteúdo. Então, a partir do momento que eu comecei a ficar à frente, tanto que eu te falei, os primeiros vídeos que eu tô à frente são horrorosos. Mas agora, assim, gosto de falar pra câmera, aí eu queria entrevistar na rua, já entrevisto. Então, assim, eu acho que eu quero cada vez mais crescer essa rede de conteúdo. Eu tenho testado coisas com Cloud, que eu até fico brincando que é Claudinho, que é uma IA pra produzir vídeo, Carrossel, então eu quero que isso gere mesmo uma comunidade de conteúdo muito maior do que tanto do subúrbio, Zona Norte, ou até da minha pessoa mesmo. Que bom. Então, Bárbara, me diz uma coisa. Disso tudo que a gente conversou, o que significa para você ser a dona de um negócio? Porque o nosso podcast, nosso talk show, né, é Donas do Negócio. Então, o que para você é ser dona do negócio? Olha, para mim é você conseguir conduzir tudo que você quer sem depender de ninguém. Então, tipo, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa por conta própria, eu tô me esforçando para aquilo, eu sinto que eu sou dona do negócio. Ai, que legal. Que bom.
Obrigada. Aí agora a gente vai começar com a Cristiane. Gente, Cristiane. A Cristiane tem uma história muito peculiar. Eu dou aula de empreendedorismo. E aí ela foi num curso que eu dei, né? De Social media. social media. Social media. E aí, quando ela chegou lá, ela começou a falar que ela não parava mais. Mas a turma estava meio que assim, conversando. A turma parou. Todo mundo parou, se silenciou para ouvir a história dela. E assim, como Bárbara conhece as histórias de empreendedores muito a fundo, você vai entender que isso aqui é aquele empreendedor na veia, que ele não tem tempo para chorar. Sabe aquela empreendedora que ela fala assim, meu Deus, deu um problema nisso. Nossa, não dá. Seca a lágrima, porque não dá tempo dela descer, porque eu já tenho que pensar em outra coisa, porque eu tenho 3 filhos para criar. E é bem assim, né? Você sabe bem como é que funciona. Então, eu chamo de empreendedor raiz. E mais do que isso, né? Ela vê um negócio, ela já pensa, pode ser até que ela não tenha percebido, ela já pensa assim, meu Deus, tá dando dinheiro, isso, eu tô nisso, então já vou sair disso aqui, eu vou para aquilo ali, porque a conta chega todo mês, né? Então, como é que faz? E aí ela começa a sacar o que ela precisa fazer mais, e aí ela vai para aquilo ali, e a história dela é simplesmente incrível. E aí eu falei, bom, essa raiz tem que estar lá nesse primeiro programa, porque é uma história diferente. Então vamos lá, Cris, conta um pouco aí sobre a tua história. Então, boa tarde, né, para todos que já estamos à tarde, né? Rapaz, a minha história, quem seria Cristiane, né? O despertar, esse despertar pela parte mídia, quem me descobriu, eu devo ser Elisângela, que nem eu realmente não me dava conta, tá? Dessa minha potência, dessa minha trajetória de vida. Acho que é mais fácil a gente começar pelo simples. O porquê Cristiane natural do suco, né? Natural da Cris, que é minha slogan. Rapaz, eu sou técnica contábil, né? Comecei minha vida profissional administrando 2 empresas. Então, assim, tive uma primeira gravidez complicada. Eu passei por uma fase também de superação. Tive uma depressão pós-parto. Quando eu voltei pro mundo, eu me dei conta que eu falei assim, gente, não me identifico mais em ficar presa. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. O que eu vou fazer? Sempre trabalhei em escritório, fechado. Vou pro ônibus. Fui virar rodoviária. Fui virar cobradora. Para pensar numa coisa que é água e vinho. Tipo água e óleo, né? Tipo assim, né? Fui virar cobradora de ônibus. Lá se foram 5 anos numa empresa de ônibus, né? Que quando eu pedi para me retirar, que houve a mudança, esse consórcio, né? Que chegou o consórcio para o nosso Rio de Janeiro. Eu fui selecionada para poder estar sendo uma fiscal, né? Eu queria ir pro volante, né? Penso muito no volante, mas ainda não é tempo. Estamos chegando lá, a gente chega lá um dia. E como na minha trajetória de fiscal de ônibus, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu acho que nós, como por ser mulher, nós não devemos perder a nossa feminilidade. Então, assim, você se cuida, você tem que ter uma aparência, você tem que ter... Não é só o falar com Bárbara, falar com Lilian, né? Só falar com Elis, né? Não é só falar com os meninos. Então, assim, eu sempre cuidei muito da minha aparência. E nunca deixei de ser profissional. E assim a gente acaba adquirindo o quê? Fãs. Outras pessoas que não são tão fãs da gente, né? E nessa trajetória, na época da minha experiência, eu fui chamada para uma entrevista, que eu tinha uma entrevista de 15 em 15 dias, onde eu levava 10 em tudo. No meu profissional, na minha aparência. E o inspetor-geral, ele fez um convite, né? Me fez uma proposta. Já vinha me assediando. Passei por uma fase de assédio. E ele falou assim, e aí, Cris? 2 dias para acabar a sua experiência.
é hoje que você vai tomar um café comigo? Aí você vê assim, né? Nossa, aquela expectativa que você tinha de estar lidando com o público e tal, dá aquela balançada. Mas eu nunca deixei a peteca cair. Olhei pra ele e falei assim, meu querido, olha minha ficha. Eu entrei como fiscal. Eu tenho uma boa conduta profissional. Faz o seguinte, eu vou desconhecer isso aqui. A empresa é sua e a rua é minha. Mas tenho um esposo, eu tenho 3 filhos, uma imagem a zelar. E é isso que eu quero levar daqui até a morte. E 2 dias depois eu fui demitida. E aí, Bárbara? E aí, Elis? O que a gente faz? Uma demissão, 3 filhos, uma casa, um marido que não estava totalmente seguro num determinado emprego. Peguei minha indenização, claro. Falei assim, já estava morando nessa ocasião no Irajá, né, que é uma zona norte. Falei assim, já sei, Mercadão de Madureira. Esperei meu esposo sair pro trabalho, botei as crianças pra escola. Vou lá no Mercadão. Já indo, já observando os sinais. Muita gente na rua. Isso aí é cartão postal da Zona Oeste e Zona Norte. Né, dos estados menos populosos, né, nos bairros menos populosos. Menos mito social. Populosos eles não são social, perante a mídia, né? E ali eu fui, comprei minha pipoca, falei assim, é hoje. Vou dar o primeiro passo. Saí do Irajá, fui caminhando. Procurando um sinal para trabalhar. Eis que eu cheguei até a Vila da Penha. E lá na Vila da Penha, eu me recordo que não tinha ninguém lá. Sinal bem... Observei, né, que tinha bastante carro, fluxo de carro bastante passando, tipo, diversas vezes, e constante, né? Aí eu falei assim, vai ser aqui. Eu cheguei para um dono do Lava Jato, tenho um Lava Jato lá até hoje, falei assim, meu amigo, que mal lhe pergunto, você sabe me dizer se tem alguém trabalhando nesse sinal? Aí ele falou para mim assim, não, de vez em quando aparece um casal aí só para pedir. Falei assim, pois bem, a partir de hoje esse sinal tem dono. Eu vou trabalhar aqui. Assim, gente. Foi nessa simplicidade. Eu falei assim... Vai, show de bola. Então, o que você precisa? Que ele feche. Fechou e eu comecei. Comecei a vendendo somente pipoca. Essas pipoca Frank, vocês já ouviram falar? Então... Assim eu comecei, pipoca 2. Inclusive eu tenho clientes até hoje que me chamam de pipoca, pode acreditar. Entendeu? E era de frente, vai, o sinal fechou, vai lá embaixo, volta, vai lá embaixo, volta aqui. E no decorrer da minha estadia lá, meio-dia eu parava, porque eu tinha que buscar meus filhos no colégio. E a primeira vez, quando eu cheguei em casa, para falar pro marido... Você é maluca? Você é doida? Nunca trabalhou nisso? Eu falei assim, mas não é um emprego? Vai esperar faltar o arroz e o feijão? Não dá. Gente que é mulher, duvido. Ninguém aguarda. Mulher guerreira, não. Falei assim, pois amanhã eu vou ter que duplicar a minha primeira remessa. Porque saiu mais do que o esperado. Eu tive que deixar a criança na escola, tive que voltar no Mercadão, pegar a pipoca e voltar. Foi o dia. Aí, o que aconteceu? No segundo dia, os garis já começaram a passar. E assim, eu de luzes, cabelo feito, unha feita, porque eu era uma fiscal no consórcio, né, Alvorada, né, do BRT. Novidade no Rio de Janeiro. Toda empenhada, né? Aí você tem que dançar conforme a música. Aí os garis, Cris, faz o seguinte... Quem come pipoca fica com sede. Eu, meu Deus, é mesmo verdade. Mas eu não tenho isopor. Vamos providenciar. Um belo dia depois eles voltaram. Olha, o isopor chegou. Mas, ó, esse aí era do rapaz que vendia peixe. Aí o cara do Lava Jato. Não, a gente lava. Tem um produto aqui maravilhoso. A gente tira o cheiro do peixe. Então, tira o cheiro do peixe. E assim eu comecei. Aí, da pipoca já entrou a água. Aí as criancinhas, tia, você vende bala? Meu Deus do céu, como é que eu vou segurar isso tudo no sinal? Bota o Fofura. Eu nem conheci o Fofura.
Eu, vambora. E deixava as crianças na escola e assim, eu nunca pensei, né, de assim, tá expondo meus filhos a essa situação, porque eu acredito que quando a gente é provedora, a gente quer o melhor para eles. A gente quer resguardar nossas crias, né, digamos assim, o máximo possível. E assim foi comigo. Eu queria que eles não saíssem do foco do estudo. E aí meu marido perdeu o emprego. E eu falei assim, e aí? Ele, tá bombando lá, né? Eu falei assim, vamos comigo. Ele, não. Eu fico inibido de ficar perto de você. Você fala com todo mundo, eu não sou assim. Vai para outro sinal. Ele foi para outro sinal. Aqui o sinal é meu, entendeu? E assim foi. Encontrei muitas pessoas que davam apoio, entendeu? Dentista, doutora Sônia. Nossa, ela chegava e falava assim, Cris, eu quero o saco todo. Aí eu, moça, mas a moça cuida do dente, tá comendo doce desse jeito. Ela, garota, você vai vencer. E foi assim, através de pessoas que não me conheciam, como a Bárbara falou. Não foi os conhecidos, foi o que você não tem nem noção que existe no mundo. Das pessoas que te conheciam, quantas compraram com você? Que te conheciam mesmo? Que me conheciam mesmo. Uma. A gente fala, né? Mas acontece tive na prática, 5 né? amigas que, assim, me ajudavam. Falava assim, Cris, olha, toma, 5 packs pra você. Pra você continuar com a tua luta. Tinha dias que eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu ia caminhando, eu falei assim, bom, academia não tô em como agora, vamos fazer o útil ao agradável. Já ia caminhando, porque é um percurso bom, né? Quanto tempo de andando? Pode botar aí umas meia hora. Umas meia hora. Porque é do metrô de Irajá a quase Largo do Bicão. Então é um trajeto, né? Bem coisa. Aí fui vendendo. Aí começou a chuva. E quando chovesse? Lá em Vila da Penha. E quando chovesse? Quando começava a chuva? Eu, meu Deus. Aí a outra. Não, tem um guarda-sol aqui do Flamengo, que meu marido trabalhava, era diretor do Flamengo. Você aceita a Cris? Claro, agora. Que tava a Cris lá. No sol, na chuva. Vambora, olha a pipoca. Tá frio, não tem água, mas tem pipoca. Entendeu? E fazia a promoção, pipoca 2, pra lá, pra cá. Até que um belo dia. E o pessoal começando... Tipo assim, tu via a galera do CrossFit Netuno. Eles me incentivavam muito. Eles, vambora, Cris, isso aí, Cris. E eu não parava. Até que um belo dia... Você quer fazer uma pergunta? Não, e mais uma vez, né, o apoio, a força vindo de pessoas que a gente não conhece, né, e mostrando aí na prática. Sim, na prática. Aí, o que acontece? Pra lá, pra cá. E o que eu fiz? Ali era minha empresa, né? Minha empresa. Que eu já tava... idealizando na mente sem mesmo acreditar no que estava por vir. Porque eu não acreditava em mim. Ali até então, era uma passagem até eu arrumar uma nova oportunidade de emprego. As pessoas do prédio, nossa, me incentivavam. Cris, vou fazer um concurso, hein? Estamos torcendo por você, isso aí. Precisa de quê? Eu, não precisa de nada, não. Eu vou, só torcem por mim. Rezam por mim, cada um na sua fé. E assim eu fui indo. E os tempos foi passando, eu fui adquirindo tempo de casa, né? E um belo dia eu falei assim, gente, já tô com 3 isopor. Já tô com pipoca, já tô com água, já tô com suquinho, já tô com refrigerante. Meu Deus. Aí, tinha questão de quê? Não levava já mais tudo. Botava tudo em cima do isopor. Aí, quando o sol tava de um lado, a gente ia para um lado. Ia pro sol, ia pro outro. Um belo dia eu tava chegando para trabalhar. Aí o dono, um dos donos, né, da Madeira Baião, ele tem vários empreendimentos ali na área da Vila da Penha. Ele chegou pra mim e falou assim, Cris, tá na pausa? Eu falei assim, sim. Por que, seu Gelson? Fala comigo, o senhor quer o quê? Um saco de pipoca também? Ele, não. Eu e Isilda tem um negócio pra ver se serve pra você. Vem aqui na minha garagem. Aí eu, nossa, o que será? Eu imaginei que, nossa, deve ser um isoporzão, né? Como é que eu vou carregar? Eu já pensando, como é que eu vou carregar um isoporzão? As unhas dessas aqui é só pro talk show, tá? Porque não funciona. Aí eu falei assim, fui lá, né? Toda animada, vambora, vamos ver. Rapaz, eu já vinha juntando
um dinheiro das minhas vendas, que automaticamente, por estar com muito mais produto, começaram a aumentar. Para poder comprar uma tenda para mim. Essas tendas, sabe? Quando ele abriu a garagem, ele falou assim, aquilo ali serve para você? Era a tenda que eu estava juntando o dinheiro para comprar. E assim, ali passou um flash. Um flash, porque nós observamos hoje em dia, desculpa, mulheres se deixando levar por uma cantada, digamos assim, um imbecil, desculpa o termo, e acha que aquilo ali foi o fim do mundo. Não, gente, não é. Não é. Isso eu falo pra você aí, que tá do outro lado, assistindo. Às vezes, uma mal cantada, porque a pessoa às vezes tem até condições de conquistar até muito mais. Poderia ter até um espaço, quem sabe, né? Por ser um homem bem-sucedido, mas às vezes isso aí não é o fim do mundo, não. Às vezes isso aí é o empurrão que você tá precisando para você dar o primeiro passo. Para você ser dono do seu negócio, da sua vida, entendeu? Da sua autoestima, porque não é só o dono do negócio. Nós, mulheres, nós temos o privilégio de ser primeiramente provedoras, né? Primeiramente, a luz vem da gente, a vida vem da gente. Existe um conjunto, claro, tem que ter uma combinação, né? Que seríamos de nós sem os rapazes. Mas o fato principal, a pessoa principal somos nós. Então, vamos quebrar um pouquinho da emoção, né? Fiquei feliz, agarrei seu Gelson, abracei ele, falei, seu Gelson, muito obrigado, o senhor é de Deus. Ele, olha só, mas tem um porém, eu vou te dar essa tenda, que eu e Zilda, a gente não aguenta mais ficar te olhando lá na janela. A Zilda, aí o filho dele brincava comigo, minha mãe e meu pai de madrugada, eu escuto um barulho no quarto, mãe, pai, tá bem? Pipoca R$2, água de coco eu também tenho, entendeu? Aí eu falei assim, ele, você vai parar aqui na minha calçada, daqui ninguém te tira, é meu o estabelecimento, o antigo Cocomambo, ele hoje está fechado, tá para ser aberto um novo empreendimento, né? Cabe a mim divulgar agora o nome, porque ainda está em sigilo. E ali ele falou assim, olha, a única coisa que eu quero de você, que você coloque tudo que seus clientes quiserem. Vamos botar esse negócio para girar. Ele não me cobrou valores. Ele não me cobrou silêncio. Ele me cobrou que eu fosse viver, que eu avançasse. Entendeu? E assim fui. Só que aí o que aconteceu? Eu tenho um filho que ele é diabético, né? Ele faz tratamento, acompanhamento hereditário desde 8 anos de idade. E eu percebi que as coisas no nosso Rio de Janeiro estão mudando, entendeu? A questão da saúde, as pessoas estão muito mais ligadas hoje em dia à questão da saúde, sabe? Do bem-estar e tal. Aí eu falei assim, caramba, refrigerante, pipoca, doce. Lá tem uns 2 colégios, né, particulares, tem no Bicão também, então a galera estava muito preocupada com os filhos. E eu, por sua vez, também preocupado com meus. Porque os meus começaram a ter que ajudar, porque o negócio começou a fluir. Então, assim, era aula para não ficar sozinho em casa, não dar um abandono de incapaz. Eles iam, ficavam sentadinhos perto de mim, não gostava de expor muito, até para poder não levar para um outro lado, né? E o que acontece? Nesse meio tempo, meu esposo voltou a trabalhar, começou a estudar, porque ele gosta muito de área verde, essas coisas, e eu falei assim, cara, tenta fazer um concurso. Ele fez um concurso para brigadista ambiental, trabalha hoje na Frade da Tijuca, né? Então, e ali foi. Eu falei assim, vou mudar. Aí minha amiga falou assim, Cris, cara, pensa bem. Tu vende água, tu vende pipoca, tu vende doce, tu arrebenta. Coloca uma água de coco. Perto da academia, é tudo pertinho. Vai dar bom. Eu, gente, será? Meu Deus, nunca abri um coco na minha vida. Mas vambora. Esse negócio que tá dando dinheiro, vambora. Claro que antes de dar o primeiro Bem passo... empreendedora raiz, né? Antes de dar o primeiro passo, o que eu fiz? Vou dar daquela mega divulgaçãozinha. Ó, galera, todo mundo se cuidando, né? Pensando nisso, vai entrar agora água de coco, hein? Tenda da Cris vai ter água de coco. Que isso, Cris? Sério? Sério? Pra ontem, vambora, o que vocês acham? Pô, se tivesse agora, ó, amanhã eu já quero 5. Oh, meu Deus do céu, não peguei nenhum coco, como é que eu vou dar 5?
Vambora. Cheguei em casa, falei assim, virei pro marido e falei assim, olha só, não sei como vai fazer. Só sei que você precisa comprar coco. Cristiane, mas você vai... Vou conseguir, meu filho. Vambora. Aí meu filho foi treinar. Meu filho, que é diabético, ele faz luta, né? De um Muay Thai Kickboxing. E o mestre dele trabalhava dentro do Ceasa, na loja Portel, da onde saem minhas águas de coco. E ele falou assim, sem problemas, Cris, não tem problema. Eu falei assim, olha só, eu não sou rica, tá? Tô começando agora. Ele, você vai pegar o coco e vai acertar comigo no sábado. Então, vambora. Quanto mais eu pegar, mais venda tem. Certo? E assim eu fui. Então, vamos ao seguinte, 50 cocos para começar. 50 cocos vendidos. Por fim, eu já tava vendendo. Já teve épocas de eu vender, porque agora tá frio, né? Então, dá uma quedinha. Papo de 70 coco, 80 coco no dia. Entendeu? Aí, meu filho ia intercalando, né? Vida, mãe, vai na escola, vai no médico, né? Casada, esposo. Esposo começou a ver eu levantar. Aí, cara, já tá na hora de tu parar, né? Vamos dar uma parada. E o teu negócio, eu falei, mas não tô parando, não. Tô tirando minha habilitação, porque eu acho que tudo precisa de um carrinho, né? Pra você tá... Você gasta menos. E meu marido é guerreiro, ele vai de triciclo, tá? A gente não tem carro ainda, não. Ele vai de triciclo buscar o coco e tal. Eu falei assim, vou começar a botar o suco. Vamos botar o suco. Acabou o refrigerante. Galera, todo mundo natural agora. Cris, mas e aquela pipoca? Não, a pipoca é logomarca da minha tenda. Tem que ter. Aí o pessoal me surpreende. Eles são terríveis. Eles são audaciosos. Eu, mais louca, porque eu vou na ideia deles. Cris, o que tu acha de fazer à noite? Isso aqui fica morto. Pô, à noite não tem nada nesse lugar na Vila da Penha. O comando fechou. Eu, gente, o que eu vou vender à noite? Pelo amor de Deus. Cara, bota uma cervejinha, porque quem malha, a gente malha pra beber, pra comer. Aí foi na situação do petisco, entendeu? Eu falei assim, tá bom, então vambora. Vocês estão comigo? Vambora. Pois bem, 5 horas da tarde saíam os doces, entrava os petiscos, entrava a cerveja. Muitas das vezes eu saí de lá 5 horas da manhã. E em casa tomava um banho e voltava de novo. Por quê? Eu criei... Eu acredito que o seu negócio ele dá certo quando você toma confiança e você também tem respeito. Peraí, eu tenho que ter respeito pelo meu público. Meu público tem que saber que eu vou estar lá até 5, 6 horas da manhã, mas no outro dia seguinte eu estou lá. Eles podem contar, porque aqui tem aquele público que não sai pra balada, tem aquele público que tá focado, tem público que faz acompanhamento médico, entendeu? E eu tava ali. Então, de segunda a sábado, eu trabalhava com a minha tendinha. Às sexta-feira, a gente fazia o tal do Fuxico da Cris. Tinha até nome, Fuxico da Cris. Mas aí, devido à violência, né, começou toda essa... Tem Zona Norte, né? Amei, eu amei. Começou toda essa violência, então a gente deu uma paradinha, porque eu já tava... Eu fiz a... Tentaram fechar, né, Cris? Sim. Então, todo sucesso, ele... Incomoda. O dono do Lava Jato, que até então era uma pessoa que me ajudou no começo, virou inimigo. Ela tá vendendo muito. Trabalha pra mim, eu compro a mercadoria. Eu falei assim, não, se for pra trabalhar pra alguém, eu trabalho na CLT. Não. Isso aqui é Deus, é os orixás estão me dando, então vamos lá. Eu não vou trabalhar pra ninguém. Aí ele se estressou, não quero mais falar com você. Eu disse, olha só, faz o seguinte, o senhor fica no seu comércio, eu fico no meu, e vida que segue, vamos que vamos. Eu fiz isso, mas ele não. Aí houve as denúncias, que não tem alvará. Pois bem, seu Gelson, vou ter que sair daqui. A fiscalização bateu, eu não tenho nada disso, negócio de CNPJ, nada disso. Como é que é? Não, peraí que a gente vai resolver isso. Por que você não me chamou? Não, senhor, já não vou incomodar o senhor. Sou um mega empresário. Não gosto de estar incomodando ninguém. Eu acho que a gente... Tipo assim, a meta é nossa, né? O objetivo é nosso, então vamos lutar. É o obstáculo. Foi o que você comentou. Aí eu fui e falei assim, quer saber? Deixa estar. Vambora, vida que segue. É quantos dias, moço, que eu tenho que sair? 7 dias, tá bom. Aí eu falei com ele, ele mexeu os pauzinhos dele lá. Um belo dia, eu tava lá trabalhando. Sumiram todo mundo. Esse cara vai vir. Ai, meu Deus, 7 dias, tá passando. O rapaz vai chegar. A galera da fiscalização vai chegar. Quando eles chegaram, a esposa dele, uma senhora, dona Zilda, que
Assim, devo muito a eles dois. Eu falo que são meus padrinhos. Falou assim, olha só. Vem cá, meu querido. Que mal que essa menina tá fazendo? Ela comprou meu barulho. Sem nem eu falar. Aí o fiscal falou assim pra ela. Mas, olha, acalma sua cliente que ela está nervosa. Antes mesmo de eu responder, ela falou assim pra mim. Ela falou pra ele, eu não sou cliente dela. Eu sou a dona de tal lugar, eu sou a dona de tal lugar, eu sou a dona de tal lugar. O que ela está atrapalhando? Eu quero saber se a prefeitura está agindo corretamente aqui com as calçadas do meu estabelecimento. Né? Vocês têm que estar focando em outros lugares. Madureira ninguém anda. Aí eu fiquei quieta, né? Ela, olha, eu já trabalhei na câmera. Enfim. Comprou meu barulho. Um belo dia fui lá e ele falou assim, não, faz o seguinte, ali não atrapalha. Que seria na garagem deles. Então eu fui pra garagem, recuei um pouco, falei assim, não, sem problemas. Ela, então tá bom, ela vai ficar aqui, ninguém vai mais mexer com ela. Ninguém mais vai mexer com ela. Tocou o dia, aquele dia, claro, dá uma balançada, mas água de coco, suco de fruta não para. Entendeu? Nós demos o grito de guerra, vamos seguindo. Comecei a receber as beldades, né? Aí um belo dia, eu tô lá no dia seguinte, Rosa Fernandes, deputada Rosa Fernandes apareceu lá. Toda a sua equipe bebeu água de coco. O que você tá precisando? É a tenda. A tenda rasga por causa das amêndoas, fica embaixo de uma amendoeira. Entendeu? Então as amêndoas caem. Menino, tem dia que tá toda rasgada. Parece até que eu participei da guerra da Rússia. Aí meus clientes falam assim, Cris, calma aí, vamos fazer uma vaquinha. Muda a tenda. Entendeu? E assim foi. Essa foi minha história de vida, né? Até hoje eu tô lá. Sigo lá com meus clientes, muitos já se mudaram. Tenho clientes estrangeiros, gente, acredite se quiser. Tenho clientes meus que hoje tem comércio na Urca, tem uma cafeteria lá, minha mega cliente. Tem a Juliette das Flores Internacionais. Então, assim, clientes... As comestíveis. Flores comestíveis. Flores comestíveis de chocolate. É. Jardim de Juliette, sigam lá. Então, assim, e o que eu tiro disso? Agora, a pergunta, né? O que é para você ser a dona do negócio? Luta, guerra e vitória. Luta, guerra e vitória. Entendeu? Amor, né? Eu amei. É a empreendedora raiz, né? Não tem tempo para chorar, né? Não tem tem 3 tempo. filhos para criar Então, e os percalços da vida do cotidiano. isso aí. E superando. Tô de segunda a sexta. Agora me deu o luxo. Agora eu trabalho de segunda a sexta, né? E onde entrou Elis? Elis entrou nessa fase que a Bárbara estava falando. Realmente, assim, eu tenho a força, eu tive a luta, eu tive a estratégia, só que eu não tinha essa visão do digital. E ela, quando eu fiquei sabendo do curso que ela estava fornecendo, gratuito... Minha filha que levou ela, que a minha eu filha falei assim, cata todo mundo. Bora lá pra minha mãe. Minha cliente. Aí, o que acontece? Ela foi e falou assim, Cris, vai ter um curso muito bacana, minha mãe tá fazendo e tal, tu topa? Aí eu, misericórdia. Aí eu, qual horário? Vai ser à noite. Ali pertinho do Meia. Aí eu, Vila da Penha, Meia. Aí cheguei em casa e só falei assim, olha... Virei pro meu marido e falei assim, olha só, segunda-feira, a partir de segunda-feira, vou estar participando de um curso lá no Meia, tá? Então você segura as pontas, mete a mão na massa aí, adianta o que você puder adiantar, que eu vou chegar, tomar um banho e partir pro curso. Aí meus filhos, mãe, tu vai conseguir? Ué, não é o que eu quero? Não é o que meus clientes precisam? Porque hoje a violência, os clientes, tipo assim, não pode mais você... Nem todos podem ir na tua tenda, mas pedem. Eu queria ter essa visão, que eu não tenho. Aí é onde entrou o curso dela, entendeu? Aonde pode entrar agora a Bárbara, que eu já tô aqui de olho em Bárbara. Você não tá entendendo. Tamo junto. Ah, legal, muito legal, né? E não é o que eu falei? A empreendedora raiz. A gente agora vai falar com a Lilian. A Lilian, ela tem uma história incrível, de grande superação. É verdade. Vamos dizer assim,
Não é nem... A Lília, ela é uma... Como é que se fala, né? Ela é uma militar. É uma militar. E que tem lá a sua vida pautada num acontecimento, né? Que, de repente... E aí, de repente, tudo muda, né? Ela vai contar um pouco mais a história dela, mas é uma história que serve de fluxo para as outras mulheres que, às vezes, está no dia a dia, uma atenção, né, mais pautada nela mesma, né, de se olhar, de ir no médico, de se conhecer, de entender mais. Né? O autocuidado. Eu digo que é o autocuidado e a gente entender os sinais que o nosso corpo dá. Eu descobri o câncer de mama, eu digo, na melhor fase da minha vida, porém, enganada estava eu, porque minha melhor fase é agora. E aí eu tinha acabado de passar para um concurso, estava muito feliz, passei para o Exército, realizando um sonho meu, um sonho dos meus pais, da minha família. E aos 36 anos, no auge, eu descobri o câncer de mama. E aí as pessoas perguntam, e como foi? Cara, o câncer, a palavra câncer, ela assusta qualquer pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba ouvindo com mais naturalidade, porque, nossa, parece febre. Infelizmente, hoje eu digo que todo mundo, toda pessoa conhece alguém que vive e que passa por esse processo. E mediante ao processo que eu vivo, eu digo que o pior já passou, né? Eu passei pela mastectomia e eu amo usar biquíni, meu hobby é roupa de praia, eu amo praia. Eu passei pela quimioterapia e agora, recentemente, eu terminei a imunoterapia. E hoje eu consigo inspirar mulheres que passam por esse diagnóstico, mostrando para elas que o diagnóstico ele não é o fim e muitas das vezes é o início da nossa nova história, da nossa nova oportunidade, da nossa nova chance. E eu conheci a Elis num concurso. Gente, eu sempre sonhei em ser modelo. E aí, durante o tratamento, com a minha tia, eu tive a oportunidade de ser convidada para participar de um concurso de Miss, voltada para pacientes oncológicos. E lá eu ganhei. Eu ganhei. Que lindo. Eu ganhei e hoje sigo aí, inspirando mulheres. Foi Miss Passarela do Bem. Isso. Foi muito legal mesmo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz também. Eu fui convidada para participar, para cobrir os bastidores, né, do evento. E aí eu conheci muitas histórias, aí cada uma história mais forte do que a outra. E aí a gente acabou criando uma amizade, a gente conversou bastante lá. E é muito legal. Vai ser muito legal na próxima edição, eu vou querer você lá. Gente, então assim, em outubro... eu vou passar minha coroa, né? Em outubro, os idealizadores, que é o Lúcio e a Mônica, eles criaram, né? Eles fazem esse projeto, então eles precisam também de apoio, eles precisam de... Ai, fugiu a palavra. Que são as pessoas para ajudar... Patrocinadores para levar esse sonho, né? Porque eu digo que com a perda capilar, com o diagnóstico, eu digo eu mesma, nossa, foi muito difícil eu me olhar no espelho após a mastectomia. Eu me olhar no espelho após a queda do cabelo. E hoje eu mantenho aqui o meu curtinho, eu estava até conversando com as meninas, eu falo, cara, eu comprei lace, mas quando eu raspei a cabeça, eu falei, caraca, eu tô bonita pra caramba. Então, é assim, é a questão do você se reencontrar, né? Do você se aceitar e você olhar no espelho e falar, cara, não é só sobre beleza, não é só sobre o estilo, é sobre você se aceitar e você falar, cara, é muito além
de tudo isso. É você estar ali viva, é você poder mostrar, né? Digo que antes de mostrar para as pessoas, a gente poder se olhar e falar assim: eu tô bem, eu tô aqui, eu vou vencer e já deu tudo certo. E quem é a Lília? Quem era a Lília antes do câncer e quem é a Lília agora, depois do câncer? Eu aprendi a valorizar pequenos detalhes, né? O meu sonho, ele continua. Eu digo que o câncer, ele tentou me parar, mas hoje eu dou valor à minha família, eu dou valor às pessoas que Deus colocou no meu caminho, eu dou valor às pessoas que ficaram, porque nesse processo, quem você pensa que é seu amigo some e fica quem tem que ficar. Então, hoje eu valorizo minha família, eu falo que minha família ela é minha base, a minha fé e a minha saúde. Mas hoje eu sou uma mulher mais forte, sou uma mulher resiliente e sou uma mulher que eu não deixo que nada e nem ninguém abale o meu emocional. Então, as pessoas que eu conheço, eu falo assim: cara, se te faz mal, deixa aí. Você tem que viver a sua paz. Então, hoje eu vivo a minha paz. Se começou a me incomodar, se começou a me fazer mal, digo de pessoas também, beijos, tchau. Só eu sei o que eu passo, só eu sei o que eu vivi. É verdade. E o que fez você encontrar força para continuar? Meus filhos. É a força motriz, né? Vamos dizer assim. É a força condutora, né, da mulher. Meus filhos é a força condutora da mulher. Vocês não imaginam o medo. O medo de eu não poder vê-los crescer. Então, eu falo: cara, eu vou ficar bem, Deus. Eu tô aqui. Fortaleça cada dia a minha fé, porque a gente se questiona, né? Questiona Deus erradamente. Por que eu tô passando por esse processo? Sem entender o propósito. Então, ficava: Deus, por que eu não faço mal para ninguém? Eu sou uma pessoa tão boa e eu tô passando pelo câncer. Mas Deus, ele é tão bom que ele me deu resiliência, não soltou minha mão, resgatou e fortaleceu a minha fé. E hoje eu entendo que eu tenho que estar bem. Eu digo que o meu maior medo é não estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar das pessoas que eu amo, inclusive a mim, né? Porque a gente tem que se amar em primeiro lugar. Que é o principal. Como você descobriu isso? Menina, eu descobri na vaidade. Eu tinha 10 anos que eu já tinha feito uma mastopexia. E aí O que é uma mastopexia? Eu fiz a redução da mama, né, com a prótese. E já tinha 10 anos, eu falei: olhei assim, vou mudar isso aí. E na época, meu antigo companheiro virou e falou assim: vai gastar dinheiro à toa, tu vai mexer nisso pra quê? Enfim, se não fosse minha intuição, se não fosse o eu querer investir em mim, eu querer olhar para minha autoestima, talvez eu descobriria o câncer de mama mais avançado. Então, eu, aos 36 anos, fui fazer os exames para poder fazer a troca da prótese com a mastopexia. E na ultrassonografia mostrou, né, que haviam calcificações. Eu já tenho histórico também na família. Eu tenho 2 tias que, graças a Deus, inclusive uma delas foi quem me levou para o Passarela do Bem, que me convidou a participar desse concurso. Elas estão bem, saudáveis, seguindo a vida delas, que também são minhas inspirações. Tia, eu amo vocês, eu amo a força de vocês, eu amo a força da nossa família. E foi onde eu descobri, através da ultrassonografia, porque não era palpável, né? Estava bem no inicinho ainda, mas... Tá certo, é isso. Agora, o que você diria para as pessoas, né, que precisa, que às vezes na correria do dia a dia, né, trabalho, um monte de outras coisas, filho, família, afazeres,
ela acaba se esquecendo de ir lá e dar um checklist, né? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha na minha consulta, deixa eu ver se eu tô em dia, deixa eu ver como é que tá. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que o cuidado, eu digo que você conhecer seu corpo salva vidas, né? O autoconhecimento de si salva vidas, mas eu diria para que olhasse mais para sua saúde, olhasse mais para sua vida, conforme eu falei. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar das pessoas que você ama, das pessoas que estão ao seu redor. Então, que você coloque-se em primeiro lugar, né? Que você cuide mais de você, não deixe você para depois, né? Que você seja o seu cuidado agora. Eu fiz essa pergunta provocativa mesmo, porque na maioria das vezes nós mulheres estamos sempre preocupados com os próximos, né? Sejam nossos filhos, sejam nossos pais, sejam os amigos mais próximos. E aí sempre a gente está deixando isso para depois. E o seu? Não, depois eu faço. Vamos colocar aqui. Ela tá lá na barraca, sempre cuidando lá dos clientes, dos filhos, uma preocupação, o marido, aquela coisa toda. Preciso ir no médico. Eu sei que eu preciso ir no médico, mas agora eu não tenho tempo. Mas se alguma amiga de repente chegar e ligar e dizer assim, dá pra você dar uma paradinha nesse suco e ir lá comigo no hospital? Tá arriscado ela ir com a amiga, parar tudo, mas não ir pra ela. E aí, assim, Bárbara, assim, eu, né? Então, assim, é um alerta, né? Pra gente parar. A gente quer abraçar todo mundo, né? Exatamente. A verdade é que a gente acaba deixando a gente de lado, deixando a gente pra depois, pra querer cuidar e abraçar todo mundo. E não é assim. Se eu não tivesse insistido na minha intuição, talvez eu não teria descoberto, né? Talvez eu não teria estando aqui, que eu digo que é um testemunho, contando um pouquinho da minha história. Agora eu pergunto para você, dentro desse meio que você estava inserida lá, com essa turma toda, quais as palavras de mais força você recebeu que chegou para você e disse assim, nossa, eu acho que a minha história ela pode mudar aqui, ela pode ter um rumo diferente aqui e não é o fim. Porque acho que chega um momento quando você recebe a notícia que talvez você olhe para você e diga assim, nossa, eu tô me afundando, porque a maioria das pessoas, muito, né, entra em uma depressão muito profunda, né, e aí muitas delas, infelizmente, falecem por conta dessa depressão, porque a gente sabe que a mente da gente, ela tá mais para deixar a gente minando ou a gente em ascensão, tudo depende da gente, né, o que a gente emana para ela, né? E aí, muitas das vezes, uma tá dando força para outra. Mas em que momento você olhou para tua história e você falou assim, agora essa é a virada da minha vida. Preciso mudar a minha história aqui, agora. Não vou deixar me abater. Antes da gente começar, eu me apeguei. É claro, a gente acaba se apegando a Deus, à nossa fé. E o que me salvou, eu digo que o que me salvou foi a atividade física. A atividade física, ela salvou minha vida, porque eu mesmo estando ali debilitada devido ao tratamento, devido à cirurgia, eu no meu tempo, na minha força, eu nunca deixei de praticar, nem que seja uma caminhada, né? Mas eu estava ali malhando, estava ali fazendo minha musculação. Eu acho que aqui são 3 mulheres diferentes, com o mesmo propósito, né? Do crescimento, da superação, do fazer acontecer, né? Da força de vontade. E 3 histórias reais, todas mães, empreendedoras, né? E é isso. Eu complemento, que eu acho que foi muito legal a troca, porque justamente quando você falou, vai lá, eu falei, com certeza eu vou lá gravar, porque já brinca e você agregou muito pra mim, porque eu tenho uma amiga passando por isso e que a gente tava assim, o que a gente faz? Vai num dia no spa? E eu falei, amiga, segue ela, já vou falar, segue ela, que ela vai ser uma inspiração, acompanha, porque realmente, assim, quando a gente pensa, são coisas que pra mim só mulheres poderiam fazer, porque quando você pegou e falou sobre ir pro sinal, eu não consigo imaginar um movimento que venha de um homem, tudo bem que fazem, mas que não tem uma mulher por trás, que fala, não, dá um jeito, você consegue, porque às vezes eu tenho alguns amigos que eu fico, para de reclamar, vai fazer alguma coisa. Tipo, isso tá te incomodando? Movimenta, porque eu acho que a gente é assim.
Acho que mulheres têm dificuldade de ficar em momentos ruins. A gente não fica muito confortável em lugares desconfortáveis. Eu acho que é isso. E essas 3 histórias me mostraram que realmente, quando você é mulher, você vai atrás, você busca, você tenta ver numa outra perspectiva uma situação ruim. E eu acho que é isso, pra mim, foi o que mais uniu nas histórias. Então, gente, que foi isso, hein? Nossa. O que eu tiro daqui? Aprendizado. Vida, né? Escola que nunca nos formamos. Quando tá ruim pra mim, mas foi ruim pra ela, né? Talvez um dia não vai acontecer de chegar ao teu ponto de ficar ruim, porque você já vai ter a troca de hoje. Sabe? E assim, eu só tenho que agradecer Elis pela iniciativa, porque juntas somos mais fortes. Sim, ninguém é forte sozinho. Só Forte isso. sozinha. Juntas somos mais fortes. O legado que eu vou tirar daqui. Você vê, teve assédio, doença, mas em nenhum momento, né, teve separações, falta de apoio, mas em nenhum momento aqui você ouviu falar a palavra assim, desistir. Entendeu? Então é isso que eu vou levar comigo. Nunca desistir, porque juntas somos mais fortes. Eu uso uma palavra hoje que é em tudo dai graças. Sim. A gente não entende o propósito, a gente não entende o que está passando, mas a gente tem que dar a graça de ter a fé, de ter um apoio, de ter pessoas que nos incentivam, né? No caso, nossos filhos. Ontem mesmo, meu pai estava indo para Cabo Frio com a minha mãe, que eles têm a casinha deles lá. Aí meu pai falou assim, pô, fui para me divertir, me estressei, meu carro quebrou no caminho. Eu falei, pai, o senhor agradeceu? Porque o senhor não teve o seu passeio interrompido, o senhor teve condições de consertar o seu carro e seguir viagem. Então, hoje, de todo o problema, eu dou graças porque a gente consegue resolver, sabe? Eu tive a questão do câncer, tive o câncer de mama, hoje eu trato, mas eu dou graças porque eu poderia estar numa fila esperando, eu poderia não ter descoberto antes, eu poderia tantos nãos me parar, mas eu dou a graça de Deus me permitir prosseguir. É isso aí. A intenção mesmo desse talk show, ele é exatamente isso, sabe? Porque, às vezes, eu estava conversando com a Bárbara, as pessoas têm uma história bacana, bonita, mas ela pega o celular, ela abre, ela vai na internet e ela admira só o próximo. Então, todo próximo para ela é bom, todo próximo para ela é sempre o melhor. Mas e ela? Não olha para ela ainda. Então, assim, por isso que cada uma tem uma história diferente, cada uma traz uma voz, né, que responde a alguém, ou tá na oração de alguém, porque eu falo muito isso. Às vezes, a sua história, ela pode ser a resposta da oração de alguém. Sim. Isso é legal. E às vezes a pessoa não sabe, ela não se deu conta disso ainda. Então, é um espaço para dar voz a essas mulheres. E já que a gente está aqui encerrando, eu trabalho com mulheres empreendedoras e faço corridas. Mas as corridas, ela é um respiro. Sabe, tirar de casa, conversar, conhecer outras mulheres, criar um networking, se exercitar, sabe, sair do sedentarismo, que a gente sabe que hoje em dia cuidar da saúde é muito importante. A gente acaba criando, né, outros espaços na nossa vida. Quando a gente cuida mais da nossa saúde, a gente vive mais, a gente expande mais o nosso mindset. Vamos dizer até assim, né? A gente cria conexões, conhece outras pessoas, conhece outras histórias. E na maioria das vezes, essas mulheres empreendedoras, quando elas estão num lugar juntas com outras mulheres, umas fortalecem as outras. E aí eu acabei criando, eu tenho uma corrida que eu faço lá na Lagoa,
que é a corrida Donas do Negócio. E aí eu trouxe uma Donas do Negócio Room para agora, para dia 16 de agosto, para o Engenhão, que é para a gente fazer a corrida, mas junto com o nosso networking até o final do ano. A intenção é, o que você faz? Qual o seu negócio? O que você fez? Eu percebi que a Lilian fez isso, isso e isso na vida dela, tanto pessoal como profissional. Ah, legal, então eu vou trazer para minha. Mês que vem vamos nos encontrar de novo. Mas como é que foi? Você aplicou? Deu certo? O que está faltando para você ainda dar aquela, sabe? Ter aquela conexão, porque faz feedback, né? Troca, que isso faz diferença, essa troca, né? Então, a gente já está aqui encerrando. Eu quero agradecer muito, 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 muito a cada uma de vocês. Essas histórias incríveis. Eu acho que daqui a Bárbara vai trazer aí... A mente da Bárbara deve estar assim, pensando 1000 coisas, né? Fala, Bárbara, tá pensando 1000 coisas. Eu sempre penso, né? A gente estava conversando que a minha mente não para de pensar, mas com certeza. Já vou estar lá no Engenhão gravando para participar da corrida. Legal. Porque é isso, sabe? É a voz. Foi bom conhecer a história da Bárbara, bom conhecer a história da Lilian, bom também conhecer a história da Cris. E estamos aqui, olha, a Cris trouxe o suco natural da Cris, que nós experimentamos a água de coco, mas vamos experimentar aqui o suco que ela trouxe, suco natural, cada vez mais com foco na saúde, né, Cris? Verdade, né? Porque a gente tem exemplos, né? Aí, ó, a superação. Rapaz, eu quero ficar linda assim, igual essa preta. E a atividade física dela faz toda a diferença. Faz a diferença, né? Profissionalismo, né? Então, eu trouxe aqui, ó, esse laranja, cenoura e beterraba, que é muito bom pra imunidade. E pro bronze, que a gente mulher gosta. Tem o detox, pra poder desintoxicar a cervejinha. O petisco da galera da balada. Da galera da balada. Tem o suco de melancia, que é pra nos mantermos, né, em pé. Porque ela dá fonte de energia. Ah, água de coco a gente mantém a hidratação aí pra galera que tem que trabalhar ainda, né? E é isso, gente. Olha, muito grata, tá, Elis? Muito obrigada, meninas, pela troca de vocês também. E onde é que a gente encontra o suco natural da Cris? Então, lá na Vila da Penha, né? Fala ali. Lá na Vila da Penha, Rua Tejupá, 25. Por enquanto, a parte física. Logo, logo chega aí no iFood, 99. E nosso Instagram, depois da visita da nossa querida Bárbara lá, ó. Até a Lília vai fazer uma corrida lá. E eu vou estar presente já nesse engenhão, hein? Pode contar que vai ter suquinho da Cris lá. No final da corrida. Vou show. Tá patrocinando lá. E como é que a gente faz para poder encontrar a Bárbara para fazer a mídia? Ó, gente, é só seguir, eu olho pra cá, né? É só seguir Subúrbio do Rio no Instagram, mas também eu criei o Suburbano assim, pode seguir os dois, porque a ideia é eu trazer mais essa versão pessoal, né? Porque eu sou maluca, gente, trazer meus devaneios, as minhas conversas, porque tem muitas situações que eu queria compartilhar, que eu tava comentando com a Liz, assim, um pouquinho que teve uma situação que eu tenho saído com gringos, né? Aí teve uma situação que eu resolvi levar um pro Caxambi, e ele achou que eu ia matar ele, eu acho. Mas, enfim, aí o Suburbano, assim, é pra isso, é pra eu compartilhar essas coisas que eu penso, e o Subúrbio do Rio pra trazer mais páginas, negócios, mas como eu tenho feito muitas coisas, ainda não consegui, mas é a ideia, então segue os dois. Então bom. Já seguirei. Lilian tá aí para poder lançar livro, tá aí para lançar já uma ajuda para essas mulheres, né, Lilian? Vamos começar a botar esse projeto aí para iniciar. Botar em ação o e-book. Exatamente. Contando um pouco da minha história de superação para ajudar também outras mulheres. No meu Instagram, que é @Lilian_Hermógenes, eu conto um pouquinho do meu dia a dia, lá tem um pouquinho sobre o meu tratamento, sobre a importância da atividade física e também sobre a valorizar. Se você nunca passou por uma porta para um tratamento de quimioterapia, para um tratamento oncológico, agradeça. É isso aí. Porque é matar um leão por dia, né? Um leão por dia, mas nada como um dia após o outro. Eu falo sempre isso, gente. Nada como o dia seguinte. Tudo passa, tudo passa. A gente não entende por que está passando pelo processo, mas eu posso dizer que tudo passa. É isso aí. Então, obrigada.
E eu trouxe uma champanhe para estourar. Porque eu acho que todo primeiro negócio merece uma boa comemoração. Pode trazer as bolsinhas juntos também? Que chique! Eu agradeço pela oportunidade, tá? De poder estar contando um pouco da minha história. Muito obrigada. Brigadaço. Isso aqui é para vocês um mimo das donas do negócio. Eu amei. Amei, obrigada. Tem aqui Bem fit. tem aqui a nossa. Que linda! Dentro da bolsa Que linda. tem a nossa. Tem outra taça que eu trouxe. Zé. Tem a nossa champanhe, nossa tacinha de champanhe tá aí dentro da bolsa. Nós vamos agora. Já observei, porque meu olhar é clínico. Porque esse é o primeiro talk show. Eu acho que tudo na vida que tem um primeiro, ele merece ser comemorado. Sim. Não é verdade? Ele merece ser brindado. Dentro dessa bolsinha, ele tem a maçã. A maçã, o outro vai ser seu. Não, o primeiro veio junto com a gente, né? Vamos lá. A maçã, ela significa assim, a gente tem muito, né? A parte da religião, né? A parte da Bíblia, que é a maçã, né? Depois da maçã que foi mordida. E aí o mundo, né? Proibido. Então, a intenção é que vocês, a partir da mordida que derem na maçã de vocês, que ela tenha um propósito maior. Sabe? Que vocês avancem barreiras, que criem mais negócios, que levem mais vozes cada vez mais para mais pessoas, que incentivem outras mulheres e que criem negócios cada vez comerciais mais e mais rentáveis. E é isso. Muito obrigada. Agora vamos brindar o nosso momento maravilhoso. Muito obrigada. Já viu que o detox vai ficar para depois, né? Do birita, né? Aí agora eu tenho que mirar aqui no... Meu Deus do céu. Que mirar aqui... Vamos saber se é sucesso ou não, hein? Ó. Sou dona do negócio. Ai, meu Deus. Arrasou. Eita! Somos dona do negócio, gente. Mexi demais. Você pode levantar. Enchi demais. É que a gente sai do ator, não sei. Vê aí se a gente tá no... Nós somos as donas do negócio!